Aí, agora sim. Então, e aí eu vou abrir para perguntas, né, para vocês aí no final. Então, nós teremos uma hora e meia de aula. Hoje pode ser que eu tente correr um pouco, que eu tenho um compromisso às 9h40 e eu tinha que ter começado às 9, mas não consegui pelos probleminhas técnicos que deu aqui. Mas é o seguinte, então nós temos aí progressão flex no primeiro momento, eu vou falar das perguntas que mais foram feitas. Depois a gente fala sobre a questão da técnica vocal que a gente já viu até aqui, que a maioria de vocês estão falando do mesmo assunto. Alguns de vocês eu vou dar uma puxadinha para ir um pouquinho mais para frente. E retorno acho que ninguém vai ter não, regressão. Vai ter só uns que eu vou puxar. Só a Raquel mesmo, que no caso já fez o curso inteiro lá, mas também não deu tempo de fazer as aulas, né, Raquel? Então também vai pegar aí o rumo com a gente. É isso, e no final eu vou abrir para fazer perguntas aí. Tá bom? Então as perguntas vocês vão anotando. Eu peguei o caderno errado. Eu anotei no caderno e peguei o outro. Beleza, gente. Deixa eu abrir para vocês aqui. E aí vocês podem até me responder por mensagem, pra gente ser mais ágil. Deu para entender nesse primeiro momento a proposta dessa aula, do que a gente vai falar, como vai funcionar? Eu sei que esses dias eu ando meio confuso, né? Respondendo, às vezes eu me enrolo todo. Não sei se eu fui bastante claro. Deixa eu saber se vocês entenderam. Por gentileza, responde aí sim ou não aqui no chat, por favor. Amor, entra no WhatsApp, por favor. Amor, deu certo? Mas você permitiu o Meet? Ô, amor, eu tô em aula, não tem como mexer nisso agora. Não me mexe, amor. Entra no WhatsApp, por favor. A Vânia Ademir até... Professor, Oi? só uma pergunta. Manda aí. Essa aula vai ficar gravada e disponível, né? Vai ficar assim. Eu Pronto. só não subo ela hoje. Eu gravo ela hoje, aí entre amanhã e depois de amanhã eu deixo ela disponível e aí mando o link pra vocês, sim. Perfeito. Porque nas 21 horas eu vou precisar sair do trabalho para ir para casa. Entendi. Não, de boa. Entendeu? Aí, para não perder a aula presencial, aí eu resolvi ficar mais um tempo aqui no trabalho Aham. para ir embora, viu? Não, sem Aí possa problema. ser que o final dela eu não acompanhe, mas eu verei e lhe faço as perguntas no privado. Isso, perfeito. Aliás, ô Davidson, como vocês responderam aqui, deixa eu ver. É que tem uma aluna que não está conseguindo entrar. Deixa eu dar um help para ela aqui. Beleza, vou desligar o fone. Mas então, vamos começar exatamente por esse ponto aí da progressão flex, de como funciona essas questões que está mudando para todo mundo. Em primeiro lugar, gente, eu de coração, deixa eu só ajudar a Fran aqui. Vocês sabem, homem é uma coisa de cada vez. Ué, o que aconteceu? E aí se eu for responder lá e falar aqui, pra falar a verdade, fazendo uma só das duas coisas eu já me enrolo. Bom, tá abrindo lá o WhatsApp, não sei porque tá demorando tanto, mas enfim. Deixa eu falar com vocês o seguinte. Primeiro, gente, de coração mesmo, eu quero muito agradecer vocês pelo quanto vocês têm sido compreensivos, pelo quanto vocês têm, pelas palavras de vocês, as orações de vocês. Tem sido uma época muito desafiadora para mim, para minha família. Isso daí afetou a gente de muitas maneiras, né? Desde daquelas 2, 3 semanas em que eu realmente não estive bem. Hoje, eu já, como vocês podem ver, eu tô praticamente zero. E eu não dei aula desde aquela última vez que a gente conversou. Então, eu ainda não sei como é que eu vou me sair hoje, para falar a verdade. Mas eu já estou menos confuso, estou lembrando mais das coisas, estou conseguindo me concentrar melhor. Já estou sentindo um pouco mais de gosto, de sabor. E as coisas estão voltando aos poucos, algumas mais lentas, outras mais devagarzinho. Mas graças a Deus está voltando, eu estou bem. É,
E aí eu quero muito agradecer vocês pela compreensão, por ter me acompanhado nesse processo aí. Ninguém me xingou, ninguém ficou. Vocês devem ter ficado bravos, devem ter sentido a ausência aí das aulas, né? É, foi difícil pra mim também. Teve dia de eu chorar, de ficar com. Principalmente no dia que eu tentei dar as aulas e não consegui. Foi um golpe muito duro, assim, uma coisa muito difícil. Também no dia que eu tentei cantar e aí não consegui porque meu corpo estava todo diferente e tal. Foram coisas muito difíceis e as mensagens que vocês mandaram, as orações de vocês fizeram realmente muita diferença para mim, assim, para minha família, me deram muita força mesmo, transmitiram muita coisa para mim e eu quero em nome de Jesus e em meu próprio nome, em nome da minha família, agradecer vocês, tá bom? Muito obrigado aí, gente. Essa é a primeira coisa que eu queria falar aí. Segurei o nó na garganta, não entrou no WhatsApp. Beleza, a Fran tá aqui, deixa eu só dar uma força pra ela. Vem, Fran. Ela mandou até um rostinho triste que não tá conseguindo entrar por algum motivo. Ai, respira fundo e vamos em frente. Então, primeiro é isso. Primeiro, obrigado. Será que é mano com o celular? Não sei. E vamos lá. Espera aí, gente, só um momentinho. Deixa eu ver aqui o que tá pegando aqui. Deixa eu... Amor, é você? Boa noite, Fran. Tudo bem? Aê, deu certo, hein? Pera aí. Aí. A Manu conseguiu arrumar outro celular aqui. Acho que seu microfone tá cortado, Fran. É... A Manu conseguiu arrumar outro celular. Mas, gente, dá pra me ver nesse? Vocês estão me vendo Oi, aí bem? Boa noite, Fran. Tudo bem? Tava fácil, não é? não sei se é só pra mim, eu não tô ouvindo. Não tá ouvindo? Ah, não, gente, desculpa, eu tinha cortado meu microfone aqui. Agora você tá Ah, me ouvindo, não. né, Fran? Agora eu tô. Beleza. Vamos lá então, gente, vamos estudar. Te apresentando aí, Fran, seus novos companheiros de estudo. Hoje a gente está aí com a Nira, com a Raquel, com a Mari, com a Vânia e o Aldemir e as crianças. Estamos com a Tami também, com o Davidson, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Estamos tudo junto aí, uns do Mato Grosso do Sul, uns dos Norte e Nordeste. Tamo junto. Estamos aí nessa salada aí, todo mundo para no mesmo Certo, boa noite, objetivo, pessoal. na mesma missão. Fran, você foi uma das pessoas também que mais me acompanhou e antes de você chegar eu estava agradecendo o pessoal pelas orações, pelas palavras, pelo incentivo. Expliquei, não vou repetir, mas expliquei para eles que foi muito importante o apoio de vocês. Essa fase realmente tem sido desafiadora para a gente aqui, para mim, para minha família, para a pauta vocal como um todo. E a forma que vocês agiram, que vocês lidaram com isso, realmente tem feito muita diferença e eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E aí eu falei um pouquinho mais, mas depois você pode ver na gravação. Então, quem já ouviu, ouça de novo. Muito obrigado. E aí, para você que chegou agora também, Fran, muito obrigado. Tá. Hoje, aí eu pedi para o pessoal todo cortar o microfone nesse primeiro momento. Eu vou responder as perguntas que mais me foram feitas na semana sobre progressão flex. Depois falar do que a gente já estudou de técnica vocal até aqui para conferir se vocês estão em dia. E depois eu abro para perguntas aí. Também pedi para todo mundo pegar papel e caneta para anotar as perguntas, que no final eu abro um espaço para perguntas. Beleza, Fran? Então, vamos lá, gente. Deixa eu te pedir também, Fran, para cortar também seu microfone por enquanto, para não dar nenhuma interferência nem para você e nem para uma outra pessoa com eco. E é isso. Deixa eu conferir se tem mais alguém aqui que falou que por acaso não está conseguindo entrar. Deixa eu ver. Tamires, Davidson, Francisca, Tami, beleza. Não, tá todo mundo aqui, eu acho que quem é pra tá. Gente, vamos lá. Tiveram três perguntas que eu até respondi já durante a semana sobre a progressão flex. A primeira era em relação à minha saúde.
que eu fiquei muito agradecido a Deus por essa preocupação de vocês e achei na verdade incrível, né? A gente vive num mundo onde é cada um por si, cada um com seus problemas e tal. E aí quando acontecem coisas desse tipo assim, a gente fica surpreso positivamente. Então eu agradeço por essa preocupação de vocês, mas a progressão Flex, ela realmente ela vem para tornar a vida de todos nós que estamos envolvidos no curso, no estudo vocal, mais simples, tanto a de vocês quanto a minha. Porque, por exemplo, se tiver um dia que eu não estiver bem, eu consigo responder a pergunta que foi feita para mim no outro dia, que é diferente da aula que eu tinha que estar lá tal dia, tal hora, né? E sem dar mancada. Se eu não conseguir na hora, eu posso dar um tempo, uns 30 minutos, uma hora, voltar a responder. Então, para mim, sim, ficou muito, muito mais tranquilo para responder, ainda que na progressão Flex o acompanhamento é mais presente, é mais intenso, é mais próximo, mas ainda assim eu tenho mais flexibilidade. Existem perguntas que são repetitivas, é o mesmo conteúdo, a gente está tendo as mesmas dificuldades, passando pelas mesmas coisas. Então, existem perguntas que eu consigo criar atalho e responder elas de forma mais rápida. Se ficar muito um dia, que Deus queira, né, que Deus ouça, se ficar muito que eu não conseguir dar conta, dá para eu terceirizar, certo? Muita coisa. Então, essa questão da saúde, eu agradeço mesmo a preocupação com vocês e realmente a progressão Flex me dá mais espaço para eu, inclusive, conseguir fazer outras coisas que eu não estava conseguindo antes. E para vocês também ele fica mais intenso, fica mais próximo, só que é uma melhora para todos nós, né? Tá bom? Então essa é a primeira pergunta aí, respondendo ao vivo. A outra era a respeito, meu Deus, eram 3. Estou lembrando de 2, mas a respeito do valor é colaborativo. Então aquele negócio é quanto você puder. Essa negociação nem é comigo, é com a Manu lá na secretaria, mas é colaborativo, é o formato mesmo que a gente escolheu, que a gente acredita, que a gente tem escutado os depoimentos, os testemunhos que Deus tem usado a nossa vida através disso, e a gente pretende continuar com isso aí até quando Deus permitir, tá bom? Então, em relação ao valor é isso. Tem alguém que falou aqui, deixa eu ver. Bela, estou de plantão hoje, não conseguirei participar. Deus abençoe. Entendi. Mas a aula vai ficar gravada, então vai dar certo. Deixa eu ver. Agora sobre a progressão Flex, tem duas coisas muito importantes que eu queria conversar com vocês, assim, olho no olho. A primeira é, vamos, respira fundo aí, gente. Fala aí, o Matheus vai falar sério. A primeira é sobre a aula. A gente não pode entender na progressão Flex a aula do jeito que a gente entendia na escola. O que eu quero dizer com isso? A aula na escola, a gente ia na aula para aprender alguma coisa lá. Ou não, mas em tese é isso. A gente ia na aula aprender alguma coisa, então a gente levava o caderno ou para escrever o que a professora ia passar na lousa, ou para fazer as nossas anotações e tal, mas em tese a gente ia na aula aprender lá alguma coisa. Na progressão Flex, Davidson, então na progressão Flex não vai funcionar assim. Eu estava dizendo, Davidson, que na progressão Flex, que eu expliquei sobre a questão da minha saúde, que está mais tranquila, expliquei sobre a questão do valor, que é colaborativo e que é com a Manu que resolve lá na secretaria. E agora eu estou falando sobre dois assuntos bem importantes aí, a respeito da falta vocal. Pedi até pro pessoal se ajeitar aí que eu vou falar sério. Tá bom? Só te pedir para cortar o microfone também, Davidson, nesse momento, que eu estou falando. Tá certo. Era só para avisar o senhor que o meu tinha caído. Tá bom. Beleza. Obrigado, Davidson. E aí eu tenho duas coisas bem importantes para falar. E a primeira, eu comecei por aqui, Davidson, dizendo que na progressão Flex já começou, hein, Fran? Esses dias eu estava respondendo a Fran e falei que provavelmente ia começar na semana passada, né? Mas a primeira coisa da progressão Flex é que as aulas nela não é como na época da escola, que a gente ia lá aprender alguma coisa e pegar aquelas informações para fazer alguma coisa. Aqui funciona diferente. São 4 semanas de aula, né? Dentro de um mês, e são 4 aulas diferentes, 4 formatos de aulas diferentes.
e com contextos de estudo durante a semana diferente. Na primeira semana, vocês vão estudar pelo app ou pela plataforma, o jeito que for mais fácil para vocês. E aí vocês vão tirar as dúvidas ali, principalmente as teóricas, comigo pessoalmente, né, lá direto pelo WhatsApp. Porque quando chegar nessa aula, a primeira aula aqui, o que a gente vai fazer é uma aula de aplicação daquele conteúdo que a gente já estudou durante a semana. Percebe a diferença? A gente não vai vir aqui para a aula para eu ensinar um conteúdo novo para vocês. Na primeira semana, vocês vão ter lá um conteúdo que a gente vai estudar durante a semana. E quando chegar aqui na aula, a gente vai aplicar de maneira mais aprofundada esse conteúdo, certo? E aí, na próxima semana, você não vai ter mais uma parte teórica para estudar. Na segunda semana, você vai ter um treinamento sobre isso que a gente aplicou nessa aula. Então, na segunda semana, durante a semana, nós vamos treinar juntos. E, do mesmo jeito, eu vou lá te acompanhando. Se você tiver dúvida, dificuldade, será que eu estou fazendo certo? Você vai me enviar e a gente vai interagir. Eu sempre falo isso e é importante sempre ressaltar, que eu só não consigo garantir que eu vou te responder na hora. Mas vocês sabem que eu respondo, tá bom? Então, na segunda semana é um treinamento, e a aula da segunda semana, diferente da primeira que era de aplicação, a aula da segunda semana é uma aula onde a gente se aprofunda naquele assunto. Por exemplo, todos vocês aqui, acredito, deixa eu ver, todos vocês aqui já viram mecanismo de respiração, por exemplo. E no curso a gente vê um mecanismo. Nessa aula de aprofundamento, por exemplo, nós vamos ver mais 2. Nós vamos trabalhar eles, assim, só um exemplo, que é uma aula onde a gente amplia aquele conteúdo que a gente já estudou, já entendeu do que se trata, já sabe fazer, já treinou por uma semana e chega aqui para ampliar esse conteúdo. Ao mesmo tempo, eu posso estar confundindo a aula, mas aí vocês vão receber um desafio para cumprir e para me entregar durante a semana. E aí esse desafio, vocês vão ter aí a terceira semana vocês vão usar para preparar esse desafio, para entregar ele no decorrer da semana. E na aula da terceira semana eu vou tirar as dúvidas que eu percebi, as dificuldades que eu percebi que vocês estão tendo aí pelo desafio de vocês, pela parte prática. Eu até esqueci de falar, mas na primeira semana também tem uma avaliação teórica. E aqui na terceira semana, então, a gente tem essa aula aí de aprofundamento de aplicação. Beleza. Na quarta semana é uma aula livre. Vocês vão me mandar sugestões no decorrer do mês. Por exemplo, vai um assunto que a gente não aborda no curso, mas que a gente poderia abordar aqui. Drive, por exemplo. A gente poderia se aprofundar em melisma, em divisão de vozes, que por lá a gente passa bem rápido e tal. Se bem que com a progressão flex, como vocês perceberam, dá para se aprofundar tanto teórico quanto na prática e tal, e a gente tem um resultado bem legal. E aí vocês vão sugerir um assunto, e aí na última aula a gente vai escolher um assunto para falar. Aí essa última aula sim vai ser essa aula no padrão mais comum, porque a gente vai pegar um assunto ali que não faz parte da grade curricular e vai falar sobre ele aqui também, e aí a gente vai ganhar muito mais, né? Além daquilo que já está programado no curso, a gente ainda vai conseguir estudar outros conteúdos, voz mista, enfim, vários conceitos aí de técnica vocal que tem, alguns que não tem no curso, que a gente vai poder trabalhar nessa quarta aula do mês. Tá bom, gente? Eu vou pedir por mensagem aí, para vocês responderem, se eu posso encerrar essa parte da progressão flex, se ficou clara a questão do valor, a questão da dinâmica, a questão de, deixa eu ver o que mais aqui, a questão do valor, de como que é feito isso daí, se tá tudo ok para vocês. Vou pedir só para vocês me dar um okzinho aqui, pode ser por mensagem mesmo. Eita! Ok, sim. Compreendido. Beleza. Gente, tem só mais uma coisa assim que eu queria falar para vocês que é muito importante sobre não só a progressão flex, mas sobre método de estudo em geral. E isso é uma coisa bem séria. Dá até vontade de aproximar ali da câmera, porque assim, ó, mas é muito simples isso e faz todo sentido, mas é sério, eu preciso falar disso. Gente, é óbvio que eu vou falar, mas presta atenção. O método não funciona sozinho. Não funciona sozinho. Você assistir às aulas, você ler os conteúdos, você assistir os vídeos, não vai te fazer cantar bem. Ponto. Não é milagre, não acontece de maneira automática,
não é porque você leu, ouviu, que automaticamente você vai incorporar e vai começar daqui para frente fazer diferente. Não é assim que funciona. E Matheus, lógico que não, isso é óbvio mesmo. Eu também acho, concordo com você, mas a gente tem que falar sobre isso. Por quê? Porque eu tive muitos alunos, gente. Eu tenho dois tipos de alunos, alunos que três tipos, né? Os que não estudam, os que desistem, que eu coloco na mesma categoria, e eu tenho os alunos que foram, que estudaram, que entenderam que são CDF na parada, e alguns deles sabem tudo, assim, qualquer coisa que você perguntar, eles sabem te responder o que é, onde está, do que se trata e tal. E às vezes quando a gente escuta eles cantando, fala assim, ué, mas que é isso, varão? É crescer na graça e no conhecimento, né? Tipo assim, que aparentemente eles entenderam, mas não aplicaram. E aquele negócio, uma coisa é você olhar alguém andando de bicicleta e falar assim, parece simples andar de bicicleta. Dá uma pedalada, se equilibra, dá outra pedalada, vai se equilibrando, aprende a fazer curva. Parece simples. Mas aí quando você sobe na bicicleta e você sente a pressão física que tá ali em cima, a bicicleta querendo te jogar para um lado, para o outro, você tendo que dar o impulso para continuar fazendo, essa é uma coisa que você não vai aprender na teoria, você só vai aprender fazendo. Tá certo? Então é muito importante a gente entender isso, que a gente tem duas partes aqui que a gente precisa aprender. E uma delas é o conhecimento teórico, a gente entender o que é, como funciona, para que serve. Mas tem a outra parte, que é a parte de fazer. A música, o canto, é algo de se fazer, é prático. Ele acontece ali de verdade. Então entender isso é uma coisa legal, mas é só entender não funciona. Tem que pôr em prática, tá bom? Então, tanto a progressão flex quanto qualquer outro método não funciona sozinho. Não funciona, a gente não absorve assim de uma forma automática. Tem que praticar. Tem dois aprendizados aí. Um aprendizado é o intelectual. Não sei se vocês estão ouvindo meu gurizinho que ele tá ali desesperado lá fora. Se ouvir, eu tenho dois. Ó, um tá fazendo um show lá. É artista, né? Ó, o primeiro aprendizado é o aprendizado intelectual, que a gente precisa entender ele, como é que funciona, do que se trata, é importante, senão a gente fica perdido, sem saber o que a gente está fazendo, se está certo ou se está errado. Então a gente precisa entender, beleza? Só que existe um outro conhecimento, que é o conhecimento físico, o conhecimento mecânico, é o conhecimento do corpo. O corpo conhece aquilo, sabe fazer aquilo, se sente à vontade com aquilo, entende? E aí é comandar. Um dia a gente ficou observando as pessoas que andavam ao nosso redor. A gente estava aprendendo, entendendo como é que funcionava, como fazia. Mas depois teve a parte física. A gente foi tentando, foi caindo, levantando, tentando de um jeito, tentando do outro jeito. E aí foi ficando bom nisso. E hoje a gente anda sem pensar. Tá certo que até hoje tem gente que fica caindo aí pelos buracos na vida. Mas acho que vocês entenderam a ideia aí. Que nós temos esses dois pontos. Tem o aprendizado teórico, que é importante, mas que não é tudo, e tem um aprendizado prático. É aqui que é respondida aquela pergunta de vocês, por que tem pessoas que não fizeram aula de canto, nunca estudaram e cantam super bem? É aquela pessoa que se você perguntar para ela o que é um diafragma, ela não tem ideia, ela vai achar que é um bichão, um monstro, um satanás, vai querer se repreender. Mas ela canta bem, mesmo sem conhecer. Por quê? Porque o corpo dela, ela aprendeu através de, pode ter sido um outro método, como a intuição, por exemplo. Normalmente essas pessoas escutam muito, e elas escutam de maneira ativa, né? É diferente daquela pessoa que só escuta a música, mas não está prestando atenção. Elas escutam prestando atenção. Quando elas vão tentar cantar, elas vão tentar cantar pensando, acho que está parecido, e aí por essa percepção dela, ela vai se desenvolvendo, vai treinando, e é esse negócio. Aí fisicamente, o corpo dela conhece muitas formas de fazer, entende? Mas na prática são essas duas aí. Então é muito importante esclarecer isso, que a metodologia não funciona sozinha. Como vocês viram, ela é completa, ela engloba aí a parte teórica, a parte prática, mas ela não tem como, ela não vai acontecer sozinha. Se vocês não fizerem, não praticarem, não aplicarem, vocês ou vão ter poucos resultados, ou na verdade vão ter mais motivos para se preocupar,
na hora de cantar do que se sentir à vontade, tranquilo, mais confortável e mais confiante na hora de cantar. Então, meu desafio para vocês é que progressão flex seja uma prática de vida, seja uma coisa para a gente fazer. Semana após semana, é tranquilo. Ela foi projetada para a gente atender, corresponder a ela tranquilamente, mas tem que fazer, senão não funciona. Beleza, gente? Sei que essa parece uma bronca, para alguns são, para outros não. Alguns de vocês vão dizer, tudo bem, já sabia disso, normal. Outros vão dizer, nossa, nunca imaginei que alguém ia me dar um choque de mente desse. Mas de um jeito ou de outro, serve para todo mundo. Beleza? Gente, agora, deixa eu correr aqui, deixa eu fazer a gestão do tempo. Ó, eu vou correr aqui bem rapidinho, tô entrando aqui na parte agora da técnica vocal que a gente estudou até aqui. Primeiro resumo é o seguinte, nós entendemos que um cantor normal, uma cantora normal, ela tem normalmente pelo menos 4 elementos enquanto canta. O primeiro é a afinação. Sem afinação, gente, é sem nada. Um cantor, uma cantora desafinado, desafinada, é a pior coisa que pode acontecer pra gente. Que é diferente de eu estar cantando e dar uma escorregada. Acontece com qualquer um, a gente é ser humano. Agora, quando isso é uma característica minha, é algo que eu preciso correr atrás urgentemente para corrigir, porque a afinação é número 1, assim, pra gente. Fica ali, né? Afinação, ritmo estão ali junto, mas o ritmo a banda ainda consegue resolver. Se a pessoa tá demorando muito para chegar na nota, a banda vai tocar com raiva porque tá ralentando a música, mas vai conseguir. Se a pessoa canta muito rápido, a banda vai tocar com raiva porque vai falar, poxa vida, gente, não é forró, né? Mas vai acompanhar também. Agora, na questão de afinação, aquele negócio, você tocou o acorde, a pessoa cantou fora, não tem o que fazer para corrigir isso aí. Não tem o que fazer, tipo assim, cantou fora, principalmente pro pessoal que canta em playback, não tem o que fazer. Então, assim, a afinação é fator número 1, assim, pra gente. Número 1, a coisa mais importante da nossa vida é a afinação. Do ponto de vista musical, é melhor um cantor afinado do que um cantor técnico. Se a pessoa canta e se machuca enquanto ela canta, mas canta afinado, canta no ritmo certo, para a música, para os músicos, tá tudo certo no mundo. Entende isso? Pro ponto de vista musical, se a pessoa está cantando no tom e no ritmo certo e está se machucando, a música nem se importa. A música para ela tá tudo ok. Tá no ritmo certo, tá no tom certo, comigo tá ok, tá beleza. Aí, quem vai se preocupar então com a forma que eu tô expressando isso, e se isso está sendo saudável ou não, se tá me machucando ou não, é outra matéria que é a técnica vocal. Então são 3 pilares aqui máximos. Afinação, rítmica, e depois vem a questão da técnica vocal para não se machucar. Mas eu disse que eram 4 elementos comuns no cantor normal, né, que a gente canta ali e a gente não vê, né? Tipo assim, nada aquilo que deixa a gente, uau, o que foi isso? Meu Deus do céu. E que também não deixa a desejar. O cantor basicão tem isso aí, tem afinação, tem rítmica e tem uma técnica vocal pelo menos razoável. E normalmente tem o 4º elemento, que é o vibrato. No Brasil é assim, quem não tem vibrato, tenta ter o vibrato. A Lauri chegando aí, boa noite, Lauri, tudo bem? Como tá ficando gravado, Lauri, aí eu vou deixar para você assistir o comecinho depois, porque agora eu já falei bastante. Aí se eu for fazer o resumo, aí é brabo, tá bom? Certo, mas aqui fazendo um resumo só da última parte, até para o pessoal que tá e para a Lauri também que chegou agora, eu estava falando sobre a técnica vocal, que a gente já entendeu que existem 3 fatores aí que são os tops, os máximos, assim, que todo cantor, toda cantora precisa ter, e quando a gente sente dificuldade tem que dar uma esforçada aí para desenvolver isso o mais rápido possível, que são a afinação, depois vem a rítmica, e depois a técnica vocal para fazer com qualidade e expressar do jeito que precisa expressar. E normalmente tem um 4º elemento, que é o vibrato. Beleza? Estão anotando aí as perguntas de vocês? Anotem aí, que eu estou falando aqui igual um doido. Como vocês podem ver, eu já estou bem melhor, né? Olha como eu estou falando aí. E como é que é? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E aí eu já vou passar para o próximo tópico. Então vou anotando aí que daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá bom?
Então, no sentido do canto, o que é cantar? Nós entendemos que o que cantar é a arte de utilizar a própria voz como um instrumento musical para expressar algo, beleza? E aí a gente logo imediatamente chegamos em respiração. E aí todos nós aí que estamos aqui já vimos o porquê disso. Entendemos que a respiração é aonde está o controle vocal, né? Se o ar sai do corpo com mais pressão, a voz sai com mais pressão, mais forte. Se sai com menos pressão, sai mais fraco, enfim. Esse é um assunto aí que a gente esgotou, estudou, a maioria de vocês de maneira exaustiva até. E eu não vou trazer aqui esse negócio de novo para a gente estudar. Até porque aqui, como nós estávamos dizendo, não é o ambiente para isso. Mas a gente entendeu que o processo respiratório pode ser resumido aí em inalação, que é quando o ar entra no corpo. Aí a gente se recupera e expira. E aí o ar sai do corpo. E eu estou dizendo aqui, estou falando rapidão, partindo do princípio que vocês já entenderam isso tudo e que se eu estou trazendo o assunto para a mesa para a gente... Tudo bem, a gente veio até aqui e é daqui para frente que a gente vai continuar, tá bom? Mas vão fazendo aí as anotações de vocês, porque se eu estiver falando coisas que de repente ainda não está muito clara para vocês ou que ficou dúvida, vocês vão poder perguntar já já. E aí a gente trabalhou a questão do mecanismo de respiração, hein? E a gente trabalhou aí o que a gente chamou de mecanismo 1, trabalhamos intensamente aí. Como é que vocês estão no mecanismo 1 aí? Daqui a pouco eu vou querer ver, vou querer saber como é que tá esse negócio aí, está funcionando. E aí a gente trabalhou logo na sequência a questão da abertura da garganta, também muito importante, que é o que faz a diferença ali, né, na hora da gente estar cantando, a voz fica mais profissional. Tem muitos de vocês que até estranharam a própria voz quando isso acontece, né? A voz mais aberta, mais profissional e tal. Abertura da garganta, e depois a gente começou a trabalhar, que eu acho que foi aonde a maioria de vocês pararam, e é o que eu disse, para alguns eu vou ter que dar uma puxadinha, mas foi aí na questão da meia voz, que é o conceito lá de volume, né? Controle de volume vocal, PP, PF e FF. Alguns de vocês eu estou puxando um pouco, e outros de vocês já estavam nesse tema aqui. Corri aí, mas deu tempo. Em resumo, gente, então é isso. E a partir dessa próxima semana a gente pretende começar com vocês, dar o start aí na progressão flex, como eu expliquei no início, na sequência de semanas dentro dessa proposta nova que está aqui posta pra gente. E eu quero começar a partir aí, por que não, ou depois da meia voz, ou a partir da meia voz. Deixa eu escutar vocês, saber como é que vocês estão nesses assuntos, escutar as perguntas de vocês, daí a gente resolve até o final da aula se a gente continua a partir da meia voz ou se a gente começa com a meia voz, tá bom? Então, pronto, era isso que eu tinha para falar, assim, bem corrido nessa primeira aula. E aí eu vou querer ver daqui a pouco, se der tempo, vocês fazendo aí o movimento 1, mas essa também é uma coisa que vocês podem me mandar individualmente depois. Vou abrir para perguntas agora, tá bom? E aí, como vai funcionar? O jeito mais fácil para mim de responder as perguntas de vocês é assim: vocês que quiserem fazer uma pergunta, manda para mim aqui no inbox, né, no chat aqui do Miri. E aí você me manda falando ou sinaliza para mim que você quer fazer uma pergunta. E aí eu deixo você fazer uma pergunta, aí você abre o microfone e faz a pergunta, tá bom? Até para o pessoal que vai assistir depois da gravação entender. Anira, entendi. Bom, a Anira está dizendo o seguinte: professor, eu ainda não estudei abertura de garganta. Tá, Nira, mas isso é uma coisa que dá pra gente resolver ali individualmente no decorrer da semana. Eu achei que eu já tinha estudado isso com você, hein, Nira? Ainda bem que você me respondeu aí. E você, pelo jeito, vai ser então uma das pessoas que eu vou dar uma puxada, hein? Vamos lá, se prepara aí, Nira, que essa próxima semana pra você nós vamos dar uma estudada boa. Mas você é uma aluna que tem fibra, tem potencial pra fazer isso com o pé nas costas, né? Mas é bom saber. Me lembra,
tá bom, Nira? Durante a semana, me manda no WhatsApp que eu preciso te mandar essa matéria que você conhece professor que tem, né? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Davidson, deixa eu só responder a da Tami, tá, Davidson? Aí eu já abro para você. O que fazer quando esquece o mecanismo? Olha só que pergunta é essa. Eita, Tami, o que fazer quando esquece o mecanismo? Aí, deixa eu só entender direitinho. Se essa pergunta é uma pergunta assim de questão prática, que aí viria o treinamento, né, Tami, na sequência, ou se é uma pergunta de repente que não entendeu e esquece o que é exatamente e tal. Embora já há algum tempo praticando, às vezes esqueci. Entendi. Aí, tal. Lembra que esqueceu da confusão. Ah, entendi. Bom, na verdade, não é também a Mari, eu confundi as perguntas. Ah, a Tami respondeu. Pera aí, eu confundi tudo. A Tami respondeu, falou assim que também não estudou abertura de garganta. Entendi. Me confundi todo aqui. Preciso de um auxiliar, né? Igual o pessoal faz no YouTube mesmo. Aí a pessoa faz a pergunta, né? Fulano tá perguntando. Mas, ó, vamos lá. Então a Tami falou que também não estudou abertura de garganta. Então é outra que eu vou dar uma puxada aí no decorrer da semana, tá bom, Tami? Pra você ficar igual, assim, no nível de coisas que a gente já estudou. Então vou te mandar para você e pra Nira, eu vou mandar os materiais complementares falando sobre isso aí. Aí foi a Mari, na verdade, que perguntou o que fazer e tal, que já está estudando um tempo, mas esquece de vez em quando, e aí você está no meio do hino, aí depois lembra que esqueceu da confusão, entendi. Pratica na hora. Como é que é? Ah, prática na hora que estamos cantando. Então, ô Mário, isso daí pode ser tanto pela questão. Entendi, Fran. Não tem problema. Você pode assistir depois, tá bom, Fran? E aí, só que vamos conversando aí no decorrer da semana, tá, Fran? Me manda lá um toque, me manda um salve. E aí vamos conversando. Ó, Mari, sobre essa questão de esquecer na hora que vai cantar, principalmente nos primeiros momentos, enquanto a gente ainda está se acostumando com a técnica, é meio normal que tem aquele tempo da memória muscular. Vai ter um dia, vai ter um momento, se a gente continuar insistindo, praticando, vai chegar um momento em que isso vai ser uma coisa normal pra gente. Vai ser o jeito normal de fazer, sabe? Mas enquanto isso, realmente pode acontecer de o velho homem invadir ali a história. Então, mas como eu estava dizendo antes, pode ser também que às vezes tem alguma coisa que não ficou muito claro para você assim durante o estudo, ou alguma coisa que a gente precisa treinar mais. Aí a gente só precisa entender direitinho qual dos três pontos que é, para a gente poder trabalhar eles e resolver essa questão aí, tá bom? Ô Davidson, manda aí sua pergunta, meu irmão. Ah, eu tô lendo aqui, não tô falando. O Davidson tá perguntando assim, ó. Eu também só estudei até a respiração. Enfim, se ao inalar o ar entra no corpo, não é isso? O diafragma já deve estar rígido ao entrar, pressionado para sair. Ô Davidson, pode ligar seu microfone aí? Que aí, deixa eu escutar a sua pergunta, que aí acho que fica mais fácil para eu entender. Então, o que eu queria dizer, gente, também foi assim, é que vocês sinalizam para mim no chat que vocês querem fazer uma pergunta, e aí eu vou dizendo, tal pessoa, e aí vocês liberam o microfone e fazem a pergunta, tá bom? Que aí fica mais fácil. Vai lá, Davidson, manda aí. Oi, boa noite para os que chegaram. Boa Professor, noite. eu só estudei até a respiração, como eu disse ao senhor. A pressão que eu tenho que exercer ao cantar com a ajuda do diafragma e toda a musculatura, eu tenho que receber o ar já preparado essa musculatura, ou eu recebo o ar naturalmente e preparo essa musculatura para que ele saia? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Então, a gente tem as duas possibilidades. O ideal é que logo na entrada do ar no corpo, nosso corpo já esteja preparado para receber ele de maneira técnica. Porque aí a gente não tem que ficar se concentrando na hora que é a hora de cantar, de fazer a coisa, certo? Então, o ideal é que sim, que o corpo já esteja preparado. Mas caso tenha acontecido
igual a Mari citou, de esqueceu e tal, e aí você inspirou, não tem problema, você vai organizar ali, deixar o seu corpo pronto para a partir dali fazer do jeito que é melhor pra gente, que não vai machucar, que vai permitir a gente fazer isso aí sem se lascar todo, vamos dizer assim. Tá bom? Mas no seu caso também, então, Davidson, você vai ser mais um que eu vou ter que dar uma puxadinha aí. Vai se preparando que essa semana aí vai ser punk. Hein? Brincadeira. Mas a gente vai dar uma puxadinha aí. Tá bom? Mas me lembra É, também pra Tami, pra Nira, pro Davidson. Me lembra lá no particular pra eu não correr o risco de esquecer. Porque pra vocês lembrar, vocês têm que lembrar só de mim e de me lembrar. Eu só aqui na aula tenho que lembrar de três já. E olha que lembrar não é muito meu forte, não. Tá bom? Eu costumo brincar dizendo que eu até ia tomar um remédio para esquecimento, mas eu esquecia, né, de tomar. Então não vai dar ah, muito certo. Beleza? Só me lembra lá, que aí eu vou mandar um material complementar para vocês, vou esclarecendo as dúvidas. A gente vai dar uma puxadinha aí nessa primeira etapa, mas rapidinho, 1, 2 semanas vocês já vão estar tudo igual aqui, tá bom? Tá bem próximo. Beleza, Davis? Quem mais? Deixa eu ver aqui do lado aqui. A Tami falou aqui sobre ritmo. Nós vamos chegar lá, Tami. Vamos chegar nesse ponto aí do curso que a gente vai trabalhar sobre o ritmo. A gente tem 1 ou 2 módulos só sobre ritmo, Tami. A gente vai se aprofundar nisso aí. Né? Então, alguns de vocês vão querer me assassinar quando chegar nessa hora aí, porque eu vou pegar pesado com vocês na rítmica. Como eu disse, afinação, ritmo, técnica vocal. Primeiro afinação, logo na cola, assim, tipo por 1% de distância. Sabe aquelas corridas que você tem que tirar foto ou tem que filmar para ver quem que ganhou? A afinação ganha assim, tipo, por milímetros, por pouco, mas o ritmo tá logo ali na bota. Então é uma coisa muito importante que a gente vai precisar estudar, sim, de maneira intensa, de maneira profunda, até porque várias coisas que vocês querem saber, é, vibrato, melisma, entre outras coisas, tem tudo a ver com a figura rítmica, tem tudo a ver com isso aí. O ritmo são 3 elementos na música, né? Melodia, harmonia, ritmo. Então, tipo, não tem pra onde correr. A gente vai chegar lá também, vai estudar ritmo de maneira intensa até. A Mari mandou uma figurinha que eu tenho que pegar aqui bem pertinho pra ler. Ah, boa figurinha, hein, Mari? Vai lá, manda. É que eu tava procurando aonde que tem essa. Porque no Meet pelo computador tem um negocinho que você levanta a mão, né? Uhum. E aqui no celular eu não achei. Aí eu mostrei pra Ana, que ela tá. Não pôde assistir a aula hoje, mas me auxiliou aqui. Ela mandou a bonequinha, mas não era pergunta, não. Ah. Desculpa, foi mal. Não, mas foi muito legal o bonequinho assim, muito bom. Vai É lá, porque gente. acho que no celular não tem essa. Não Não tem tem essa esse negócio função. de levante a mão. Vai ter que ser assim, né? Era bom ter, né? Às vezes tem aí escondidinho em algum lugar, né? Porque Eu não consegui achar. no outro dia também eu tinha sumido e foi bem difícil de achar aí. É, mas já que abriu, Uhum. é, mesmo praticando o mecanismo, como eu disse aí, tem horas que você tá no meio do hino lá, aí você tem que cantar ou fazer um solo, você esquece. Esquece do mecanismo e vai, e usa a garganta e depois fica rouco. É complicado. Ó, eu acho Porque às vezes a gente quer até voltar a fazer o mecanismo, mas aí é a letra do hino, a idade vai chegando, né? Você esquece até a letra do hino, é confuso o negócio. Ó, Mari, principalmente as músicas que a gente já cantava antes de estudar a técnica vocal, antes de conhecer os mecanismos, é normal acontecer isso. Por que eu digo que é normal? Porque a gente aprendeu fisicamente, mecanicamente. Lembra que lá no começo eu falei que existiam 2 tipos de aprendizados? Que existia o aprendizado teórico, intelectual, que a gente pode debater, discutir sobre esse assunto. E existe o aprendizado físico, mecânico. Assim, o nosso corpo aprende a fazer alguma coisa de algum jeito. E a gente treinou muito o nosso corpo para aprender a fazer aquela coisa daquele jeito. E aí, música principalmente é uma coisa assim.
Você em grupo de louvor, por exemplo, é muito normal você ficar escutando o hino a semana inteira, tentando cantar o hino, talvez tirando uma segunda ou terceira voz ali e tal. E aí você treinou, preparou o seu corpo para cantar aquele hino de um jeito. Você treinou o seu corpo para isso, então ele aprendeu que cantar aquele hino, aquela música é daquele jeito que faz. E aí, de repente, do nada, você chega pro seu corpo e fala, canta de outro jeito aí. Que assim é errado de cantar, ou que assim me machuca. O seu corpo vai levar um tempo. Vai levar um tempo, ou vai precisar ser treinado novamente. Entende? É normal, principalmente nas canções mais antigas. Nas novas, a gente já treina certo, já treina com as técnicas, e aí a gente já prepara o nosso corpo para cantar com o que a gente está fazendo agora, do jeito que a gente é agora. E aí vai dar ok, porque o normal do corpo é cantar daquele jeito. Aí até quando você distrair, você vai perceber que você vai estar cantando certinho. Certinho no sentido assim, né, de não estar se machucando e tal. Agora, essas músicas que a gente já cantava antes e treinou o nosso corpo de outro jeito, ele vai ter uma certa resistência, assim, que a gente vai precisar dar uma trabalhada diferenciada nessas canções, treinar elas de novo, talvez fazer uma versão com alguma coisinha diferente para a gente ter a desculpa pro corpo de treinar ele, mas vai dar certo, tenha fé. Deixa eu ver aqui, a Tami fez uma pergunta também. Praticar respiração através do diafragma. Deixa eu abrir para você, Tami. Abre o microfone, por gentileza, e aí faz a pergunta aí, pra gente poder entender melhor. Eu que agradeço, Mário. Foi muito boa a sua pergunta. É uma pergunta bem importante essa aí. Fala aí, Tami. Abre o microfone aí, faz a pergunta. Então, professor, boa noite, gente. Boa noite a todos. A minha dúvida é o seguinte. Eu estudei por alto, né, sinceramente, sobre a respiração. Só que eu tenho a minha questão, por mais assim que eu treine a respiração, que é mecanismo, sei lá, alguma coisa assim, através do diafragma. Quando chega na hora de cantar, na verdade, dá aquele negócio que a pessoa trava. Aí é isso assim, que eu sei que a gente como é que eu posso dizer? Inspira, prende o ar, depois solta. Esqueci a palavra. Inspira, Recupera, inspira, recupera e depois solta, é isso? Pronto. Só que na hora pronto, eu gosto de pronto. É difícil para mim. Eu não sei se é a forma, porque tem que simplesmente, tipo, para segurar a nota, tem que ter a respiração. Então, eu não sei qual é a dificuldade nisso aí, qual é a diferença de uma coisa para outra. Porque essa respiração, ela tem que acontecer antes, esse treinamento da respiração tem que ser antes da música, antes de cantar a música e durante. Só que eu não sei. Eu sei, eu faço antes, mas como usar durante? É isso que eu não sei. Legal. Obrigado pela sua pergunta, Tami, ela é muito importante também. E ela complementa o que eu estava falando para a Mari, inclusive. Porque assim, no canto, só no ponto de respiração, nós temos 3 pontos aí. O primeiro ponto é o impulso, né, do ar. A pressão do ar que vai sair, e essa pressão vai levar a voz para fora do corpo. Né? E aí a gente ali controla o volume, controla a intensidade, controla se a voz ela vai sair mais firme, mais reta, assim, ou se ela vai ficar tá tudo aí em respiração. Mas nesse processo de respiração, a gente tem como é que chama? Esse impulso, né? Essa pressão de ar que vai sair do corpo, que é o ponto 1, que aí entra o mecanismo de respiração. Que, como você disse, a gente vai treinar antes. E também vai executar. A ideia de treinar é preparar o corpo para conseguir fazer aquilo quando a gente quiser. Igual assovio. Não sei se todo mundo foi igual, mas quando eu estava aprendendo a assoviar assim, foi muito difícil para mim. Aprendi um monte de técnica, um monte não funcionava para mim, até que alguém me ensinou um jeito que funcionou, que parecia fazer mais sentido para mim. Aí eu fiquei tentando, cuspindo na mão. Até que chegou uma hora que saiu o assovio. Aí quando saiu, eu pensei, eu consigo fazer isso é legal. E tal. Só quando eu fui fazer logo na sequência, não saiu.
e não saía, aí saiu. O que aconteceu? Aí fui aprendendo. Peraí, se eu fizer assim... Deixa eu contar pra vocês uma história. Uma história não, um experimento científico que teve há alguns anos atrás sobre técnica de ensino, né? Sobre técnica de aprendizado. Tem uma que eu vi que foi muito boa, eu vou compartilhar com vocês, até porque tem um ensino muito grande nela aqui, que a gente pode aplicar em qualquer área, inclusive no canto, que vai fazer uma diferença muito boa. Que é o seguinte, eles pegaram alguns animais, principalmente gatos, né, que são bichos estratégicos e tal, né? Felinos são estrategistas. E eles colocaram o gato dentro de uma gaiola, tipo a gaiola aqui, colocou o gato dentro e próximo da gaiola colocaram uma comida pro gato. Então colocaram o gato preso dentro da gaiola e uma comida perto do gato. Só que a porta da gaiola, apesar de estar fechada, estava destrancada. Então o gato está dentro da gaiola, a comida está numa distância que de dentro da gaiola o gato não consegue alcançar, mas a porta da gaiola está aberta. Aberta não, está fechada, mas não está trancada. Só que o gato não sabe disso, certo? Porque ele é um gato. E aí o que acontece? Esses gatos, eles começam a tentar chegar na comida de algum jeito. E eles vão tentando um monte de tipos de estratégias diferentes, desde alcançar com a pata pela gaiola, vão tentando subir, fazer a gaiola aí e tal, eles vão tentando um monte de estratégias, até que eles encostam na porta e a porta abre. E aí ele vai lá fora, come a comidinha dele. E esse mesmo experimento é feito no decorrer de alguns dias. E foi constatado que no decorrer dos dias, os gatos iam fazendo cada vez menos tentativas e iam chegando na porta cada vez mais rápido. Até chegar o momento em que eles sabiam que era só empurrar a porta e pegar a comida. Mas isso para alguns deles levava alguns dias, certo? Então o que eles aprenderam? Eles, na base da tentativa e do erro e da autocorreção, eles foram criando um funil, né? Que foi excluindo as possibilidades que não dava certo e que foi percebendo as que funcionavam melhor ou que chegavam mais perto até chegar na que funcionava perfeitamente. Se a gente aplicar essa mesma lógica no mecanismo de respiração também, do mesmo jeito que eu estava falando do assovio, vai chegar uma hora que a gente vai entender, o nosso corpo vai entender qual que é o jeito que aquilo funciona. Mas aí a gente tem que fazer igual os gatinhos, ir eliminando as que não dá certo. Porque às vezes a gente tenta de um jeito, não funciona, dá errado, a gente sente dor na garganta, se sente desconfortável, não consegue chegar no resultado, mas a gente fica insistindo naquilo. E aí não, a gente tem que ser igual aos gatos. Se isso não deu certo, deixa eu tentar de outro jeito. Deixa eu tentar com outra técnica, de outra forma. E a gente vai corrigindo e vai chegar um tempo que a gente vai com certeza conseguir fazer aquilo de algum jeito. Então eu acho que nesse sentido do treinamento mecânico, ele está muito relacionado a isso. Para a gente chegar na porta que abre, que a gente consegue alcançar o objetivo, sabe? O treinamento mecânico ele serve para isso, para tirar as arestas, para tirar aí a escória, né, que está ao redor do diamante, que é a voz de vocês, que é linda, que é incrível e que talvez vocês ainda nem conhecem ela de maneira plena, porque é igual um ouro, né, quando achado, um ouro, prata ou qualquer outro metal precioso, acho que chama metal, né? Precioso, qualquer outra pedra preciosa, é que ela não vem só ela já prontinha, ela vem cheia de rocha em volta, vem com um monte de coisa ali, precisa limpar, precisa passar no fogo e tal, para conseguir no final ter o resultado que é o que está todo mundo buscando. A voz de vocês está assim também, a minha também, e a gente está descobrindo ela, né? Tá cavando aí cada dia mais. Eu acho que a história, o exemplo dos gatos, e que é até um exemplo de método de aprendizado, é bastante interessante. E o treinamento, eu acho que ele serve para isso, para lapidar a gente, para tirar as escórias, para tirar as imperfeições e para colocar a gente no é isso daqui, desse jeito funciona, desse jeito eu consigo, isso se aplica a mim dessa forma. Então esse é o ponto. Em relação à respiração, a gente tem a parte da pressão de ar que está saindo do corpo. Depois disso a gente tem a questão, Otami, da abertura da garganta, que é ali, está saindo uma pressão de ar do corpo e essa pressão precisa sair sem me machucar. E ao mesmo tempo, no abaixamento da laringe, é ali que a gente vai conseguir controlar a velocidade que o ar está saindo do corpo.
E aí na velocidade está o lance que você estava falando de conseguir concluir uma nota, de conseguir terminar uma frase sem precisar parar no meio dela para respirar. Então são esses 3 pontos aí: pressão de ar, abertura da garganta e controle de velocidade. Certo? E aí todas elas que eu falei, apesar de ter a parte teórica que a gente entende, mas são 3 coisas práticas que precisam acontecer ali. E é igual eu falei, para as músicas que a gente já cantava, a gente já treina o nosso corpo de um jeito, a gente vai precisar retreinar ele. Para as músicas novas, vocês vão ver que vai ficar mais fácil. Pode mandar mais aí, gente. Obrigado por essa pergunta também. Você viu a importância dela? Quero ouvir aí a Vânia também, a Raquel, a Aldemir, a Nira. Caso eles não tenham, pode mandar aí, gente, também. Professor, no caso, então, sobre esse tema, a abertura, esse assunto importante sobre a abertura de garganta, então, eu estou por fora desse assunto. Então, esse mecanismo da respiração, como o senhor falou, é algo importante, só que enquadra várias coisas, engloba várias coisas, assim, Isso, né? ele tem os complementos dele, é isso mesmo. Ele sozinho, ele pode, por exemplo, eu estou usando o mecanismo de respiração, mas continuo cantando na garganta, porque a minha laringe está alta, por exemplo. Então, tem uma outra coisa lá que vai ajudar a gente a baixar a laringe e aí abrir mais a voz e conseguir ter um suporte melhor, sentir mais o mecanismo trabalhando. Ou tipo assim, eu tô mandando a pressão, a laringe tá baixa, mas minha garganta tá fechada. E aí o ar tá passando, tá machucado. Então também tem a questão da abertura da garganta e tal. Então você tá certa. Tem outros assuntos que complementam esse. Tá certo. É igual a impostação, que vai vir daqui a pouquinho pra vocês vão gostar bastante. Mas a impostação também tem esse lance aí que é um complemento. O assunto, deixa eu só concluir também, que é assim, ó. A técnica vocal na prática, quando ela acontece, ela é uma coisa só. É o cantar. Eu vou cantar. Cantar é uma coisa só. Só que ela é uma sequência de eventos, né, que acontece. Tem a respiração que entra, a respiração que sai, a laringe que trabalha, o ar, como é que ele está saindo do corpo, levando essa voz que foi produzida, e como é que eu estou falando essas palavras. Eita! É o meu pequeno, com certeza. E como é que eu estou falando essas coisas, como é que eu estou pronunciando e tal, né? Se está claro isso, quais técnicas eu estou usando. Então é um processo que acontece aí no corpo, tá bom? Mais perguntas? Então, uma coisa, só para esclarecer, então algo que eu já me identifiquei, a minha dificuldade é isso então, porque tipo assim, eu já ouvi falar uma vez que durante o canto, ainda nesse processo de respiração, é importante também mexer bem com a boca, né? Ou seja, a boca da gente geralmente faz aqueles movimentos, assim, ou seja, a abertura contribui para que a abertura da garganta, no caso, abrindo bem. É isso? A boca pra gente, tipo, dependendo da nota, dependendo o movimento da face, então, né? Então eu tenho essa dificuldade, porque, tipo assim, se no final da nota, né, da letra da música, termina com A, eu tenho que abrir a boca, e eu não abro. Se for com O, tem que fazer assim, com aqueles movimentos que expresse bem, deixe bem aberto, além de fazer a abertura da garganta, que a minha voz possa sair mesmo, com aquele tom forte, né? Então, essa dificuldade, então, eu já encontrei a minha dificuldade. É a abertura da garganta, como o senhor estava falando, e o movimento, né? Entendi. Da face, dos lábios, para poder... Então, Vânia, entendi também a sua questão aí, tamo junto, vamos aí, tamo no mesmo barco, né? Deu pra perceber aí que é o mesmo barco, né, Vânia? É o seguinte, Tami, então, é um processo, né? Essa questão da dicção, especificamente, né, que é em relação às pronúncias, varia muito de escola para escola. Por quê? Porque, por exemplo, a escola mais clássica, aquela que a gente chama de lírica, né? Essa escola, você realmente vai ver as pessoas cantando, né?
Quando. Aí vai. Amor. Tipo, caras e bocas e tal, né? E toda igreja tem um. Um ou mais, não é? Fala aí, gente. Confessa aí. Tem ou não tem na sua igreja? Fala aqui no chat pra gente saber se na sua igreja tem pelo menos um ou uma que faz aí caras e bocas. Sempre tem. Aí, ó. Do Brasil todo tem. Sempre tem. Sempre tem. E só que depende da escola. Hoje em dia, por exemplo, tem escolas do pessoal que vai cantar. Tô rindo aqui com as respostas de vocês. Sempre tem. A questão é a seguinte: existem escolas que elas vão trabalhar com uma outra lógica. Assim, eu particularmente, eu gosto mais da questão do desafio, do sentimento, do feeling por trás daquilo ali. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Vou tentar pelo menos, né? Que é o seguinte: vamos supor que eu tenho uma música que fala sobre timidez. E que tipo assim, a característica dessa música é timidez, assim, eu tô tímido na música. Então se eu cantar nessa música, ó, eu estou tão tímido, tipo assim, não colou, né? Tipo, no sentido de, mesmo que as notas estejam no lugar certo, o ritmo esteja no lugar certo, a expressão não combina. E aí, nesse caso, eu estou falando especificamente da dicção, da forma de eu falar, de eu pronunciar isso. A dicção é a arte de dizer. Para quem, de repente, ainda não chegou, não viu isso. E aí, o que acontece? Eu poderia, talvez, falar: oh, eu estou tão tímido. Faz mais sentido. E aí, a boca quase não abre. E é como estaria um tímido, normalmente. Tá certo? Então eu particularmente prefiro partir do princípio do desafio da canção ou do trecho que eu estou cantando. Então assim, se eu tenho que expressar uma tristeza, uma timidez, uma raiva, uma revolta, que eu estou muito sério, que eu estou muito preocupado, eu acho que é aqui que está o norte das decisões vocais que a gente precisa tomar. Do volume, da que tipo de impostação que eu vou usar, de que tipo de abertura labial que eu vou fazer. Eu acho que o norte é o feeling, é o sentimento da coisa. Tá bom? Eu penso isso aí, Davidson, mais voltado para a interpretação. Eu acho que na prática o nosso desafio é expressão, né? A música é uma linguagem. E a ideia da música como um todo é conversar, é expressar, é mensagem, é trocar ideias ali, é trocar experiências, é trocar sentimentos, compartilhar coisas, é uma linguagem. Então a expressão com certeza é o forte. Aquele negócio assim, né? Ó, meu nome. Se a pessoa falar assim pra mim, Matheus, eu já olho, pô, o que aconteceu? Entende? Se falar, ô Matheus, ou tipo, Matheus. Ou Mateus, ou Mateus. Principalmente na língua portuguesa, a gente tem muito isso de a forma que a gente pronuncia fala tudo, né, na frase assim, no que a gente está falando. Então eu realmente parto do princípio que a expressão é o norte das decisões vocais. Deixa eu ver aqui. Usar realmente o corpo para passar a mensagem. Sim, inclusive, o Davidson, é importante essa questão porque muita gente fala assim, tem até medo, tem gente que tem medo de estudar técnica vocal porque fala, eu vou ficar muito robô, eu vou ficar muito técnico e aí eu vou perder o sentimento, o feeling, a unção, a expressão, tem tudo isso. E na verdade a ideia não é que a gente perca essas coisas, mas é que a gente tenha mais habilidade para colocar elas para fora. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar técnica vocal, eu comecei exatamente por isso. Porque tinha coisas dentro de mim que eu não conseguia colocar para fora, eu não sabia como expressar aquilo, eu não sabia como aplicar, como fazer aquilo. E foi isso que no início me incentivou, foi o meu empurrão aí, além da falta de oportunidade, entre outras coisas que todo mundo já encara na vida aí, e é normal. Além dessas coisas, o meu empurrão mesmo foi isso. Eu compunha desde os 12 anos.
Escrevia e eu tinha as ideias, e aí eu ia pros músicos, meus amigos, tentava falar, olha, eu tô com essa ideia. Aí os caras, que ideia? Aí eu, é tipo assim, eu tô pensando assim, tipo uma nota mais alta, só que uma nota alta não fala nada, certo? Como assim? Mostra aí pra mim, pra eu tentar entender, tentar achar aqui. E eu não conseguia, entende? Então, essa dificuldade que eu tinha exatamente de colocar para fora aquilo que estava dentro de mim, porque eu não tinha conhecimento de como eu colocava aquilo, de como eu tirava aquilo de dentro de mim e colocava para fora, é exatamente o que me fez estudar técnica vocal. E o primeiro livro que eu li sobre técnica vocal já falava isso. Não usem a técnica para sufocar os corações, mas usa a técnica para expressar o seu coração e tal, né? E eu penso exatamente isso, que a técnica não é para sufocar o que a gente tem dentro de nós, é ao contrário, é para ajudar a gente a tirar isso que está dentro e trazer para fora. Falei bonito agora, hein? Deixa eu ver aqui, que mais? Professor, curso, vamos ter conteúdo. Professor, no curso vamos ter conteúdo de expressão corporal no canto. Olha, de maneira indireta, dentro da grade curricular, sim, Laure. Mas a gente pode ter de maneira direta se vocês sugerirem. Tá bom? É claro que essa é uma questão muito individual, né? Como fazer um gol. Quando um cara faz o gol, o outro vai lá e yes! Aí o outro já corre, dá mortal, samba. O outro corre em volta do campo. Esses dias eu vi até um que chutou a bola na trave, voltou na própria cara dele e tal. Cada um se expressa de um jeito, não é? Então, essa questão corporal, ela acaba sendo, de certa forma, particular, assim, mas tem muita coisa que a gente pode aprender com o mundo ao nosso redor, daquilo que é mais comum, vamos dizer assim. Eu tenho o meu jeito de ser tímido, de ficar tímido, mas existe um conceito de timidez que todos nós compartilhamos. Então a gente pode sim conversar sobre essas coisas. Se vocês sugerirem, esse pode ser um dos assuntos daquela nossa quarta aula de algum mês. Tá bom? Já te passo a bola aí, Davidson. Deixa eu só ver que tem uma da Tami aqui. E se por acaso eu cantar uma música que me expresso bem no canto e tenho uma facilidade de interpretação, mas mesmo assim às vezes eu desafino. Olha, Tami, nesse caso aí, mulher, treino. Vou dar uma sugestão pra vocês, inclusive. Tem música que é baixa demais, grave demais pra gente cantar. Tem música que é alta demais, nas alturas pra gente cantar. Como é que, antes de tirar essa música, você já sabe se dá pra você ou não? Faz o seguinte desafio, é só uma dica aqui rápida. Tramontina. Que é o seguinte. Você escuta a música e vê nessa música qual é a nota mais alta dela, de todas, a nota mais alta de toda a música, e vê qual é a nota mais baixa. Canta a nota mais alta, canta a nota mais baixa. Se você conseguir cantar a nota mais alta e a mais baixa, beleza, essa música está dentro da sua extensão vocal, vai dar certo. Se você tiver dificuldade em cantar só a nota sem o contexto, pode ter certeza que está fora da sua extensão vocal, ou que você precisa de alguma técnica, de alguma coisa que você ainda não conhece, vai conhecer, vai conseguir, mas que ainda não está no seu radar. Então, essa daí é a questãozinha, tá bom, Tami? E esse nota mais alta, nota mais baixa ajuda a gente a ter esse diagnóstico muito rápido. Tá bom? Deixa eu ver, Davidson, manda lá. Eu acho que eu não pronuncio o seu nome certo, Davidson. Verdade, é porque é Davison. Davison. É, nome de pobre, metido. Não, esse é nome chique, pô. Que nós não sabemos nem pronunciar. Olha, veja só. Depois das aulas de respiração, eu observei que ao inalar e contrair a barriga e tentar, a gente inspira, descansa, expira e expira. Beleza. Consigo fazer esse procedimento até que estava até natural. Em relação a baixar a glote, estava legal também. Mas o senhor falou um negócio aí que realmente, de fato, eu estou olhando que possa ser que eu esteja cantando com ela baixa, porém a abertura não seja o suficiente. Por quê? É normal você ter todo esse preparamento muscular, essa preparação muscular, saber esse mecanismo, saber ver ele funcionar, porém, você ainda assim ter muita pressão na parte, que eu digo, de laringe
e até dessa parte da região do pescoço. Legal. Boa pergunta, Davidson. Então, é exatamente essa daí a questão que a gente está trabalhando em torno dela, né? Que eu trabalhei aí com a Tami até. Que é o processo todo, né? A gente tem a questão da pressão do ar, que acredito que é a que tu tá dizendo, que a gente aprende a controlar, a sentir ela no diafragma e tal. E aí isso já traz uma mudança absurda, assim, para nossa forma de cantar. A gente já sente o corpo mais leve, já sente que a coisa tá acontecendo de um jeito técnico, né? No começo, alguns até viram Robocop e tal. Robocop é muito antigo, né, gente? Mas, enfim, alguns aí vão ficar mais robóticos mas a gente já sente essa diferença. Só que ainda tem as outras duas partezinhas aí só na respiração, falando só de respiração. Que é a abertura da garganta, exatamente, para a pressão de ar passar sem machucar, passar tranquilo ali. E tem a questão do abaixamento aí, né? Que é, a gente fala de forma, o Davison já vem com o termo técnico já. Eu procuro facilitar até para não tornar mais confuso para o pessoal, mas você está certo. É o seguinte, aí a gente tratou assim, né, no decorrer do curso como abaixamento de laringe e tal, que aí já trata uma outra área, mas além dessa tem a abertura da garganta mesmo, que é muito importante. E para quem não sacou isso ainda, para quem não entendeu, a abertura da garganta é uma coisa até simples, tá, gente? É aqui, ó. Por exemplo, imagina que esse daqui é você. Você é um jacaré. Ó, você aqui, ó. Ah, é a cuca. Você tá aí, ó. Aqui são seus dentes. Tal. Aqui é você, ó. Essa é a sua boca, certo? Aqui é a parte da frente. Aqui, ó, a parte de trás. A abertura da garganta é isso aqui, ó. Certo? Aqui é a parte da frente, ó. Aqui são os dentes, lábios e tal. Aqui atrás, ó, a abertura da garganta. É assim que você vai abrir a garganta aí. Você vai sentir a ponta de trás lá da língua afastando do céu da boca. E aí você vai perceber sua garganta abrindo. Se você abaixar um pouco a laringe, ainda que a abertura da garganta já faz a laringe baixar um pouco, mas além dessa, tem uma que eu quase esqueci de falar, o Davidson, que é o relaxamento de 3 pontos que a gente estudou aí, né? São os músculos daqui, são o músculo daqui de trás do pescoço e os dos ombros aqui, ó. Tem que relaxar os 3. Manda aí, Davidson. Acho que essa precisa ser a última por hoje, tá bom, pessoal? Mas pode mandar aí. Só abro uma exceção se for a Vânia, o Aldemir, ou a Raquel ou a Nira. Tá bom? Não, eu vou, pode ser eu lá, vou deixar para alguém. Tá, alguém vou abrir essa do Davidson e mais uma, tá bom? Quem chegar primeiro? A minha é só a especulação. No caso, sobre essa orientação que o senhor estava dando agora, é porque para mim não estava aparecendo nada. Mas, no caso, o senhor estava simulando só, né? Eu estava simulando, sim. Ah, beleza. Pronto, só era isso. Porque eu pensava que o senhor estava mostrando alguma imagem, alguma coisa, e para mim não mostrou. Entendi. Eu só simulei mesmo. E em relação à questão da afinação e da postura, ô Davidson, da afinação é aquilo que eu respondi, acho que isso para a Tami também, que é a questão do treino, e pode ser o lance de extensão vocal, que é aquela questão de saber que está dentro do meu registro e que aquela nota eu já treinei meu corpo para ele alcançar ela de maneira técnica, sem me machucar. Isace, tá bom? Agora, em relação à postura, aí é relativo. Porque postura pode ter um monte de palavra, né? Mas como assim? Tipo, dar um chilique? Ou tipo, é postura no sentido de ficar reto? Ou tipo, qual que seria essa ideia de postura? No caso, a ideia de... Tá, com certeza não seria o chilique. Não, a postura que eu digo assim é em relação a você não se desesperar. Entendi. Ao não executar alguma coisa. É de você ficar ali e tal, firmão. Isso, Legal. Entendeu? E outra coisa, uma coisa, fisicamente, fisiologicamente e biologicamente, tem condições de a gente aumentar a nossa extensão vocal? Olha, depende de com quem você está estudando e do método. Essa pergunta especificamente. Tem uma briga, o Davison, que é uma briga interminável sobre isso.
Tem gente que vai falar, não, não tem limites. E aí tem a Georgia Brown, que inclusive é uma italiana que foi crescida no Brasil, que tem o nome no livro, no Guinness Book lá, né, no livro dos recordes, como a pessoa com a maior extensão vocal do mundo, assim, que consegue alcançar as notas mais agudas, desde as mais graves às mais agudas, no mundo inteiro. E é uma mulher. E em tese ela é uma brasileira, né? Porque apesar de vir de linhagem italiana, ela cresceu no Brasil, se criou aqui. E então existe essa discussão. Por outro lado, a questão da saúde vocal, porque por exemplo, a Georgia Brown, ela sempre conseguiu alcançar uma extensão vocal absurda, assim, no sentido de frequência, de nota mesmo. Mas ela cantando, muitas vezes ela desafinava, enfim, né? Então tem essas questões assim que ficam meio em tipo, Tem seus prós e contras, né? exatamente, porque aí o que é alcançar mais notas? Eu posso fazer isso com qualidade, de maneira técnica. Tipo assim, se eu fizer isso 100 vezes por dia durante um ano, tá ok? Se eu cantar 1 hora, 2 horas, 30 minutos, todas as semanas, além do ensaio e tudo, fazendo isso, tá ok? Que é o contexto da maioria da gente em igreja. Tem ensaio, a gente treina um pouco em casa, depois tem o ensaio, depois tem o culto. Aí no culto, às vezes, tem vários momentos, dependendo da igreja, vai ser assim, você vai cantar o hino da harpa, aí depois você vai vir cantar no grupo de louvor, aí depois você vai ter uma oportunidade individual, aí vai ter uma palavra, depois da palavra tem um cântico, tem a oferta, e aí vai cantar um hino na oferta, aí depois, às vezes, na hora de terminar o culto, tem o visitante, e às vezes você vai cantar pra caramba o culto inteiro. Se juntar tudo, dá bem 1 hora cantando, 50 minutos, 40 minutos cantando. Fez um show. E aí, se eu cantar 40 minutos no evento e antes eu tiver um ensaio e eu treinar ainda em casa, fazer esse tipo de técnica, tá ok? Tá tranquilo? Eu vou ficar bem? Aí, então, por isso que existe essa discussão. Mas agora o que eu te diria é o seguinte, o Davison, e para todo mundo, né? Que a questão da extensão vocal, ela pode sim ser melhorada, a gente pode conhecer ela melhor, porque tem coisas que estão na gente, mas elas não foram ativadas ainda, porque a gente, de repente, não aprendeu a técnica para acessar aquilo, a gente ainda não tem um método para chegar naquilo, e a gente ainda não consegue chegar naquilo de maneira saudável. E conforme a gente vai treinando, fazendo igual os gatinhos, eliminando as coisas que não deu certo, e indo nas coisas que dão certo, a gente vai, com certeza, nós vamos entendendo novos caminhos, novas possibilidades e vamos ampliando, sim. Amplia bastante. A Mari comentou assim, é bem isso. E nas festas, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Na verdade, ainda não senti esse diafragma. Eita, que prova, hein, Nira? A Vânia e a Raquel comentaram que hoje estão só ouvindo, só observando. A Raquel comentou que na igreja dela é assim mesmo, tem todas essas possibilidades de cantar num culto só, né? Bom, gente, eu vou parar por aqui hoje, mas olha, eu vou falar pra vocês, a minha primeira impressão desse nosso encontro foi incrível. Eu realmente tive a impressão que nesse formato a gente vai conseguir produzir muita coisa, mas daquele jeito. Não se a gente vir aqui na aula para aprender aqui, aí vai dar ruim para você. Mas se você seguir a rotina de estudos, de treinamento, de desafio durante a semana e a gente complementar isso com essas aulas, a gente vai crescer muito aqui juntos, tá bom? Hoje, como a gente não tinha nenhum tema novo para aplicar, a gente trabalhou nos que a gente já viu, mas normalmente essas aulas aqui são de aplicação, principalmente a primeira. Acho que é isso por enquanto. Eu achei legal que o Davison avisou pra gente, olha, quando dá 9 horas eu vou embora, mas aí não deu, ficou até o fim. Participou bastante. Parabéns, Davison, pela sua coragem, pela sua atitude aí. Tamo junto, gente. E acho que por enquanto é isso. Deus abençoe vocês. A Mari tá dando boa noite para todos os colegas. A galera que vai assistir a gente depois. Deus abençoe vocês também. Tudo que a gente conversou aqui, os agradecimentos que eu fiz no início servem para todos vocês também. Amo vocês e é isso, gente. Deus abençoe vocês aí. Fora isso daqui que a gente conversou sobre método e tudo, e aí vamos conversando mais durante a semana. O demais é tudo lá com a Manu, secretaria.
resolve lá o que tiver de resolver e bora pra cima, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Ixi, tá falhando o celular. Vai lá, celular. Desliga aí, meu filho. Eita, aula da Luana. Pode. Entra aí rapidão. Tem algum dinossauro aqui? Tem. Nossa, O quê? o menino não cabe nem por causa disso. Agora vai dormir, né? Vai dar aula pra Luana? Foi bom. Ah, tem que parar aqui o vídeo.